aliás, a gente acompanhou um Cruzeiro ontem, cara, e eu tentando quebrar a cabeça para tentar entender o porquê da oscilação. Aí eu olhei, um pouco da oscilação, eu acredito que tenha relação com o fato do time estar mudado, sim. Aí depois eu comecei a imaginar, o Cruzeiro tem problemas de execução, aí eu cheguei à conclusão que sim. E esse problema de execução do Cruzeiro tem relação com o elenco, aí eu cheguei à conclusão que sim. Aí, eu até então, durante o jogo, eu vendo... Gente, eu não tô dizendo que o Matheus Cunha perdeu o jogo, não, tá? Que foi por causa dele, não. É que ele também participou. Mas aí eu comecei a olhar o Matheus Cunha e falei, caramba, o goleiro é muito mais do que um cara que fica embaixo dos 3 paus ali, sabe? Sim. É muito mais do que isso. O goleiro, ele orienta, o goleiro ele passa confiança pra... Eu não vou dizer só pra linha de defesa, pro time. E lamentavelmente, eu sinto um Matheus Cunha inseguro, eu sinto o Matheus Cunha limitado nas ações. Eu já tinha falado aqui do tempo de reação dele, que é muito lento, e eu reafirmo depois de assistir aos lances. E hoje, vindo pra cá, eu escutei o Popó dizer uma coisa no Deus me diga, porque eu concordo plenamente com ele. Que as críticas não são pelas defesas impossíveis que ele não faz, pelas defesas milagrosas que ele faz ou deixa de fazer, é pelas defesas que ele não consegue fazer de jeito nenhum. Você lembra um termo que eu usei? A bola vai e entra. HG, você lembra um termo que eu usei? Goleiro precisa fazer defesas para ganhar jogo. E ele não faz essas defesas para ganhar jogo. Vou dar um exemplo, é claro que a proporção é totalmente diferente, tá, gente? Mas ontem o Neuer, grande goleiro, um dos maiores da história do futebol, falhou em 2 lances. Ele é questionado em 2 lances. Mas quando estava 3-3, ele fez uma defesa impossível de ser feita. Ou seja, ele ganha o jogo. Quando estava 3-3, ele faz uma defesa que ganha o jogo. Então, é nesses momentos que você entra nessa fala sua. Na verdade, não é pelos frangos que ele toma, é pelas defesas que ele não consegue fazer, só para reajustando aqui as palavras do Popó. Porque não teve um frango ontem, Não né? teve, eu acho que não teve nenhum frango desde que ele foi pro gol. Frango teve? O do Red Bull Bragantino, eu considero. Eu considero falha. Qual deles? Falha. Eu não chamo de frango. O de fora da área, pela direita. Sim. Eu chamo de falha. Eu não chamo de frango. Frango é diferente, gente. Senão a gente vai... Tá, eu já vi alguém falando que falha é o que um bom goleiro pegaria. E frango é o que até minha avó pegaria. Alguém falou isso uma vez brincando. É mais ou menos. Mas, cara, e é um comentarista que eu respeito e acho boa a definição. Mas, assim, eu achei o do Red Bull Bragantino... Agora, você estava falando do Matheus Cunha, eu te interrompi pra falar que eu achei o do Red Bull Bragantino falha. Mas o do Red Bull Bragantino, de fato, ele demorou 15 dias pra cair na bola. Ontem eu achei estranho aquela bola, a cabeçada do primeiro gol, que foi em cima dele. E eu achei estranho o movimento dele, cara, de levantar só a mão esquerda e com um atraso. Ah, não, mas a cabeçada foi fulminante, foi forte e tal. Não, mas ele teve um atraso muito grande. Pega a imagem, vê a imagem novamente. Então eu achei estranho o movimento. E no segundo gol, cara, se ele fica parado com a perna fechada, essa bola não entra. E o problema maior, vai pra zona mista, ele não admite que ele tem problema. O Gerson admitiu semana retrasada, Matheus Henrique ontem admitiu que tá mal. Tá vendo? Não tem problema isso, não. Por que ele não admite, cara? Não tem problema. É estranho, viu? É estranho. Mas tem outras coisas também, né, que a gente pode levantar do jogo de ontem. A gente pode fazer numa listinha, por exemplo, a gente pegar a escalação. A escalação do Cruzeiro era suficiente para vencer a Católica? Era. A escalação foi colocada em campo, era suficiente para vencer a Católica. O porquê da escalação? Porque existe um problema físico no Cruzeiro que já foi diagnosticado lá atrás, desde o período do Tite, no comando. O esticar a corda, as cobranças iriam acontecer. Mas sempre é quem tá fora que é melhor do que quem tá dentro. Sempre com esse tipo de pensamento. Não, é porque hoje o elenco do Cruzeiro, de uma forma geral, ele tem problemas físicos. E a gente não pode deixar isso de lado. Não é justificando o que aconteceu, mas fisicamente esse Cruzeiro grita. E é um alarme. O Cruzeiro, o jogo contra o Bragantino foi no domingo. Isso. No domingo, ontem foi quarta-feira. O jogo do Cruzeiro contra o Bragantino, ele gera uma necessidade maior do Cruzeiro fisicamente, sim, porque ele precisou buscar o resultado. A partir do momento que você tem que lutar pelo resultado, como o Cruzeiro lutou e se entregou ao máximo para conseguir a vitória contra a equipe do Bragantino, os reflexos podem e vão acontecer no jogo seguinte. E isso aconteceu. Então, esse ponto também a gente tem que alavancar, a gente tem que colocar esse ponto. E uma outra coisa, a equipe da Católica é fraca? Ela é fraca tecnicamente. Fisicamente, eles se mostraram bem superior à equipe do Cruzeiro. Assim, eu vou falar do jogo, eu quero falar do Cunha um capítulo à parte, porque hoje pela manhã eu fiz um exercício, eu olhei e analisei com calma os 13 gols sofridos pelo Matheus Cunha, e aí são 13? São 14 gols e 15 defesas, desde que ele assumiu a titularidade no Cruzeiro.
É quase um chute, ele defende, o outro ele toma gol. Um chute defende, o outro toma gol. É porque São 13, é um contra o Flamengo, 3 contra o... E o levantamento Três foi do Bernardo. um do Cruzeiro. Isso, do Flamengo, Bernardo também, 3 que eu contra o olhei. Vasco, São 2 13. contra o CAP, São 13 que tá, não? 4 contra o São Paulo, 1 contra o Bragantino e 2 ontem. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, é isso mesmo, 15 defesas e 13 gols. Isso. É isso. Então, assim, falar do jogo do Cruzeiro, né? Primeiro, né? Eu vi muita gente questionando como se o Arthur Jorge tivesse se inventado na escalação de ontem. Gente, não é muito difícil. Ontem era o 5º jogo do Arthur Jorge. Ele faz uma estreia contra o Vitória, o time vai bem. Ele mantém contra o São Paulo, o time vai mal. Ele muda 3 peças contra o Barcelona de Guayaquil. O time vai bem e vence. Ele mantém esse mesmo time contra o Red Bull Bragantino. Chegou o momento. Ele teve que mudar ontem 40%. Dos jogadores, falando só dos jogadores de linha, tá? Ele teve que mudar 40% do time. Teve que mudar. Não escolheu mudar. Ele fala na entrevista coletiva, e aí é o papel do treinador que quer ter o elenco nas mãos e valorizar todo o plantel. E ele precisa, tá? Precisa até de quem não deveria estar sendo utilizado mais no Cruzeiro, o caso do William. O William é fim de ciclo no Cruzeiro. Fim, ponto. Acabou. Mas até o meio do ano, o William precisa, o Arthur Jorge eventualmente deve precisar do William. Mas ele precisa desse jogador. Então ele muda 40% do time, porque chegou o 5º jogo, né? Da sequência. Então ele muda, eu tô com o Elton, esse time deveria ser o suficiente. Só que todo mundo perdeu, tá? Mas agora quando a gente vai pro aspecto individual. Vamos analisar, ainda não vou colocar o Matheus Cunha, repito, eu vou falar do Matheus Cunha hoje, é um capítulo à parte. Vamos analisar os jogadores que entraram. O Vidalba, partida ruim, péssima. Muito ruim a partida raro, do Vidalba. mas acontece. Muito ruim a partida do Vidalba. A partida do Matheus Henrique. Mais uma partida muito ruim. Eu ontem chamei o Matheus Henrique na transmissão de fiscal de direcionamento de passes no meio-campo. Sabe por quê? Ao invés de ser a opção, ao invés de ser o caminho, ele fica sumido entre os jogadores da equipe adversária e só apontando caminho para os outros companheiros que estão com a bola. Matheus Henrique, o time não precisa disso. O time não precisa que você aponte o caminho. Os jogadores precisam que você seja o caminho como meio-campista ao lado do Gerson. Olha a partida que o Gerson fez. O Gerson jogou no meio-campo ontem basicamente sozinho na posição de volante. O Matheus Henrique faz uma partida dessa. O Cauã Moraes, asterisco nele. Abre parênteses. Que não pode ser colocado na mesma esfera que o William, não fez um bom primeiro tempo também. Me pareceu sentir o jogo, mas repito, o Cauã Moraes hoje é o primeiro reserva da lateral direita. Não foi bem. E o Wanderson, com sinceridade, ele não tem força pra correr. Aos 4 minutos ontem, teve uma bola, 4 minutos, que era alcançável. O Wanderson corre fazendo uma força que eu fazia quando tinha 133 quilos. Esse é o Wanderson. E com a bola nos pés, não tem uma jogada que ele consegue terminar. Quando ele pega pra driblar, ele é desarmado ou sai pela linha de fundo. Quando ele pega pra tabelar, ele erra a tabela. Então a gente tá falando aqui de um e ainda, se for colocar o 5º, aí o Cauã Moraes sai no intervalo entre o William. O William fez o que ele mais faz no Cruzeiro nos últimos tempos. Entrou mal e entregou um gol. O lance do 2º gol da Católica, pra mim, está na conta do Vidalba, que dá condição pro cruzamento, e do William, que não acompanha e levanta a mão. Mas é só mais um gol que o William entrega vestindo a camisa do Cruzeiro. Dito isso, o Cruzeiro começa bem, aos 7 minutos tem uma tabela do Neiser com o Matheus Pereira, que chuta o goleiro, faz uma boa defesa ali. A Católica fez 2 gols, mas a Católica não agrediu o Cruzeiro, porque é um time muito limitado. Provavelmente a Católica vai vencer esse jogo, vai vencer mais um e ficar com 6 pontos no grupo, e só. Porque a Católica é muito limitada. É o elo fraco da corrente, considerando as outras equipes do grupo. Mesmo a Católica tendo 3 pontos, a Católica não é melhor do que o Barcelona de Guayaquil, nem aqui nem na China. Pelo menos no meu conceito. Então o Cruzeiro tem essa oportunidade. No lance do escanteio, primeiramente o Cruzeiro já tinha flertado com a possibilidade de gol. A bola bate nas 2 traves, o Fabrício Bruno tira. E depois o Cruzeiro sofre. Falha na marcação. Repito, ainda não vou chegar no goleiro. O goleiro eu vou falar hoje especificamente no episódio à parte. E aí o Cruzeiro sofre o primeiro gol. Depois o Cruzeiro dá aquela desestabilizada normal que o Cruzeiro sempre dá quando sofre um gol. Volta pra partida. No segundo tempo, consegue, pra mim foi pênalti do jogador da Católica, deixa eu olhar o nome dele aqui, o camisa número 11, o Montes, pra cima do Kaique. Não foi uma falta tão violenta, mas falta não precisa de ser violenta pra ser pênalti, precisa de ser falta. Acho que o árbitro, que é muito ruim, acertou na marcação da penalidade e o Cruzeiro diminui. Depois, aos 24, o Neiser cabeceia na trave, o Christian não consegue aproveitar o rebote e no final, a falha do Christian com o Vidalba e o Cruzeiro toma virada. Um prejuízo muito grande pro Cruzeiro, que havia começado bem a Copa Libertadores,
Libertadores. Quando o Arthur Jorge foi questionado a respeito do início da Libertadores, ele falou: vamos começar uma competição que estamos no mesmo estágio dos outros, ou seja, todo mundo estava zerado. O Cruzeiro perde a oportunidade de fazer 6 pontos, ficar na liderança do grupo ou na co-liderança ao lado do Boca Juniors. Com isso que o Cruzeiro fez, o Cruzeiro deu a mão para a Católica e falou assim: Católica, vem para Libertadores, vem para essa disputa gostosa que vai ser o grupo D, com o Boca com 6 pontos, com você com 3, a gente com 3, e daqui a pouco, quem sabe, o Barcelona de Guayaquil não faz 3 também. Lembrando que o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Boca Juniors lá no dia 28 pela Libertadores no Mineirão. Depois eu vou falar a parte do Matheus Cunha. Só falando do gol da Católica, esse primeiro gol da Católica, eles ensaiaram, né? Eles tiveram ensaio, tiveram oportunidade de ensaiar. Que eles fazem o primeiro escanteio, bola na trave, no mesmo local, a bola é colocada no mesmo local. E ninguém do Cruzeiro conseguiu obstruir uma jogada que já estava manjada, aproveitando os caras altos e fisicamente imponentes da equipe da Católica. Assim, e cara, é impressionante. Tem jogador que tem que ser fim de ciclo pro cara no Cruzeiro. Eu tava escutando o Popó hoje no Deus Me Dibre lá na HG Play e eu concordo plenamente com o que ele disse. E aí é importante a gente frisar uma situação. O Arthur Jorge, ele precisa, nesse novo contrato que ele tem com o clube, ter autonomia o suficiente para decidir quem deve ficar ou não nesse time. Por exemplo, o William não dá mais. O William, infelizmente, não pode mais ficar no Cruzeiro. Ele vai jogar bem pra caramba em um outro time. Mas isso. no Cruzeiro acabou o ciclo dele. Esse é meu pensamento. Esse é meu pensamento. Ele vai jogar muito bem, gente, num Vocês outro não time notam ainda. que Mas acabou, aqui acabou. Vocês não notam que há... É difícil falar disso, né? Porque aí nós estamos falando de algo comportamental. Vocês não acham que há uma certa displicência mas o William, quando ele entra em campo? Mas o William sempre foi assim. Mas oscilava, até nos bons momentos do William. Uma caneta na defesa, que antes, no bom momento, ele fazia. Ele realizava. Ele é um jogador que tem isso. Não sei se por acreditar muito na capacidade técnica dele. Tecnicamente, eu acho o William muito bom jogador. Mas no Cruzeiro acabou, gente. Não, bateu a cabeça no teto. E assim, mas não é só ele, né, cara? Você não pode, em algum momento, tá precisando vencer um jogo e o treinador tem que usar o Chico da Costa. Não dá. Você precisa vencer o jogo. Se olhar pro banco, você olhar pro banco, que é o seguinte, quando o time tá encaixadinho. Ô, gente, nós estamos falando de um Cruzeiro da temporada passada. O que aconteceu na temporada passada, não existe potabilidade para a temporada atual. Lá o Léo Jardim conseguiu encaixar o time jogou muito bem, mas em alguns momentos o time não respondia exatamente naquilo que tá faltando agora, que é na execução. Por que não conseguia? Porque tinha limitação em algumas peças. E quais eram as peças que tinham limitações? As mesmas que estão aí até hoje. Exato. Só que piorou numa questão. Quando o Léo Jardim olhava pro banco, por mais que ele não confiasse no Gabigol... Era o Gabigol. Hoje, o Arthur Jorge olha pro banco, e aí se o Neiser entra no lugar do Cajota e não tá bem, ele vê o Chico da Costa. Aí ele coloca o Matheus Henrique. Ontem, eu não sei, eu acho que foi o Dani que perguntou pro Matheus Henrique a questão de jogar de primeiro volante, não foi, Dani? Eu perguntei pra ele se ele tava se sentindo confortável nessa posição. Ele falou que não tinha problema, que tava à disposição do técnico, que tava... Mas não é isso que a gente quer ouvir, né? Não é isso que a gente quer ouvir. A disposição do técnico... Não, mas assim... Eu tô à disposição do Arthur Jorge, se ele quiser me A utilizar. disposição do técnico não é Vai jogar resposta. mais que o Vidal, Eu queria que às vezes o jogador expressasse realmente assim: eu não me sinto confortável nessa posição, eu prefiro, sou melhor na posição X ou Y. Mas pra ajudar o técnico, eu tô jogando ali. Sim, e pra mim ainda existe um grave problema cultural no Cruzeiro. Pra mim isso começou no início dessa temporada e até agora não foi resolvido. Tá todo mundo não, mas uma boa parte do elenco do Cruzeiro vive outra realidade. Você vê isso na resposta do Matheus Cunha, goleiro, você vê isso na resposta do Matheus Henrique. Então tem vários jogadores. E eu não vou citar nomes aqui, mas tem jogador que ontem não jogou nada e saiu de nariz em pé na zona mista. Os caras passam como se, tivesse acabado de... Eu acho que você tinha que citar, mas os jogadores da Universidade Católica saíram do Mineirão com caixa de som na zona mista, fazendo festa. Reggaeton. Então é isso. Os caras eles não estão. E amanhã você acha que... E hoje, no caso, você acha que vai ter algum jogador do Cruzeiro que vai estar... inconformado com isso? Mas tinha que estar, eu não levo isso pro grupo. Eu acho que o Gerson fica inconformado, o Christian, o Matheus Pereira, o Fabrício, o Bruno, o Kaique. Eu também não consigo colocar todo mundo assim. Eu coloco todos esse pacote. E são os que jogam mal. Só dando sequência. Estão em outra realidade. Só dando sequência aqui. E aí tinha mais um cara, velho, que também, eu citei ali o Chico da Costa, falei do William. Eu lamento pelo Matheus Cunha, porque eu tinha uma expectativa de que pudesse virar aqui no Cruzeiro. Mas eu não acredito que vá acontecer. Lamento mesmo. E pra finalizar, o Wanderson, velho. Que é um cara que eu gostei muito na temporada passada. Ele foi muito importante pro time. Só que o Wanderson pode ser uma peça de reposição assim no Cruzeiro. Não dá pra ele ser um responsável, um titular num jogo importante que o Cruzeiro precise vencer. Então assim, eu tô citando esses 4, mas é óbvio. Tem mais jogadores que podem ser citados. O próprio Matheus Henrique, que foi citado pelo Valu.
Então, assim, eu lamento mesmo que o Cruzeiro viva esse problema, porque ontem eu tinha uma expectativa enorme de vitória do Cruzeiro, pela diferença que existe entre os dois elencos. E só aproveitar para mandar um abraço pro garoto Nicolas. Ele é menininho mesmo, estava acompanhando o jogo ontem, gente boa pra caramba. Um abraço pro Nicolas aí que tá escutando a gente hoje. O Guilherme tá lembrando aqui, o Guilherme tá lembrando aqui, quando o Arthur Jorge chamou o Chico, que deu claramente para anotar, ele dizendo, na área, preciso de um homem de área, quero você na área. O problema maior, Arthur, vai exatamente ao encontro daquilo que eu acabei de falar, Arthur. Não adianta, velho. O Chico foi pra área. Se você me der, eu que sou apaixonado com aviação, eu gostaria de ser piloto de aeronave, mas não tenho capacidade, porque eu não sei somar 2 mais 2. Isso não adianta você me der um Cessna e falar, decole e vai ali em Divinópolis, eu não consigo. Não adianta você falar com o Chico da Costa, vai pra área, eu quero você na área, a bola vai chegar, ele não vai guardar. Ele não é esse cara. Chegou, ele cabeceou na Máfia Azul. Exato, não dá. Foi. Aqui, o Samuel Velhanço mandou o almoço nosso dos 4, tá? Nosso churrasco mandou do 100, ele vai estar lá. Verdade. Tem figuras tem que convidar tem mesmo. figuras que você tem realmente vontade de conhecer. Exatamente, né? Samuel Velhanço é delas. essa personagem. Bom dia, molecada boa de serviço, que estejam bem. Alguns mantidos desde 2023 que já não rendem e mostram fragilidade mental. Mesmo com reforços, falta evolução. Algumas peças não justificam titularidade e precisam ser renovadas. Elenco deve ser cobrado e reformulado. E ele ainda completou. Encerrando a mensagem anterior, fiquei bem chateado ontem ao fim do jogo, porque senti descomprometimento de algumas peças no jogo mesmo, achando que venceriam na hora que quiserem. Já falamos sobre isso aqui de alguns jogadores do Cruzeiro. Isso me chateou. Enfim, um abração, guerreiros. É isso, Samuel Velhanço, valeu, obrigadão mais uma vez. Quando eu puder falar a respeito do Matheus Cunha... Não só um detalhe aqui, rapidamente, Valuzeiro, é que é o seguinte, ser rápido. A gente tem limitações. Quando o Cauã, por exemplo, ontem entrou e a expectativa era muito grande, eu vi isso, tá? Se vocês não tiverem visto, não tem problema nenhum se vocês não tiverem enxergado isso. Mas quando você tem algum desequilíbrio no meio-campo, principalmente no papel do volante, tem uma ligação direta com o desempenho das suas laterais. Tem. Direta. Então, quando você olha pro jogo, é que o Kaique, ele até começou oscilando, depois ele até se firmou, mas do lado direito, o Cauã não esteve bem, mas eu entendo, é um garoto ainda, faz parte do processo. Faz parte, e o William manteve a média de um jogo ruim. Mas tem muita ligação com o Matheus Henrique, que não foi bem. Outra coisa, eu preciso dizer que nessa de boa e de má fase, eu não sei se o Jonathan Jesus estivesse em campo ontem, o Cruzeiro teria tantos problemas na bola aérea. Não sei, não estou dizendo que não teria. Mas me passa mais segurança, ele embora... foi muito bem nos jogos contra o Barcelona e contra o Red Bull Bragantino. Então eu não posso afirmar, mas me passa a ideia de que o Cruzeiro talvez não tivesse tanto problema. Porque aí nós estamos falando do erro de posicionamento. Cara, o cidadão da Católica, na marca penal, ele salta sozinho para fazer o primeiro gol. Aí você vai dizer assim, mas ele saltou sozinho, deu a cabeçada e a culpa é do Matheus Cunha. A bola foi em cima dele. O bom goleiro pega, dá um soco na bola e ele não conseguiu mais uma vez. Repare no lance anterior, naquela bola cabeceada dentro da área, que bateu nas 2 traves, a demora para cair na bola. Nós temos um lance aí que a gente está mostrando, esse lance que a gente está mostrando, daqui a pouco vai passar aí, mostra de trás do gol, a câmera, ele atrasado salta na bola, ela beija as 2 traves. Na sequência, sai o gol. Ô, KG, só uma questão sobre treinamentos do Robertinho. Eu tive a oportunidade de acompanhar vários treinamentos do Robertinho, fazendo reportagens sobre os curiosos treinamentos que o Robertinho faz. E um dos movimentos que é treinado é um movimento feito de manchete. É isso mesmo, manchete, é feito um movimento de manchete, para determinadas bolas. E o lance do segundo gol que o Cruzeiro toma, é o típico lance que sim, o goleiro pode ir de manchete na bola para evitar que ela cabeceada ao solo, ela passe onde que ela passou. Então assim, gente, são detalhes tão pequenos que fazem muita diferença, muita diferença. O Matheus, a gente já falou sobre ele, eu durmo muito tranquilo, porque na oportunidade, a nossa discussão foi, a gente fez uma tier list, a gente brincou com uma tier list sobre goleiro extraclasse, grande goleiro, goleiro muito bom e goleiro bom. Eu fui batido na discussão, porque eu falei que o Matheus Cunha era, no máximo, um bom goleiro, mas que não seria o suficiente para suprir a ausência do Cássio. Eu não lembro assim de todo mundo da discussão, mas o Cruzeiro precisava de um goleiro para ser o titular. O titular da equipe. Bom goleiro também, não mais. Bom, não mais que isso. Entre as escalinhas, só essas 4 escalas. No melhor dele.
Né? Nas 4 escalinhas que tem, extra classe, que o Cássio era um extra classe. Você não pode perder um extra mas eu acho que classe todo mundo e colocar um tratava bom como goleiro. Você goleiro não na pode. Não. Não foi não. A gente tratou como extra Não, classe? você e o HG. Não, no extra classe não. Vocês colocaram ele na segunda Muito bom prateleira. goleiro. Muito bom goleiro. Não então, lembro. Sim. Extra classe, gente. Extra classe. Se você perde um extra classe, você tem que buscar, no mínimo, brincando, um goleiro muito bom. E assim, não tá bem, né? Ele claramente não tá bem. O lance do primeiro gol, pra mim, é defensável. O lance do segundo eu acho realmente complicado pra ele, mas o lance do primeiro gol, pra mim, é defensável. Se ele se movimenta com me lembraram aqui, a inteligência, classe ele foi consegue- goleiro comum. Eu coloquei no goleiro comum e não na goleiro bom. Obrigado. Então, Quem mandou eu aqui devo ter foi colocado bom goleiro, isso. o Wagner Júnior. Valeu, Wagner. Obrigado. Esse bom goleiro, né? Bom goleiro. Pode E ir. aí, assim, mas só pra concluir, Valu, promessa, serei muito breve. O lance do primeiro gol, pra mim, ele falha, cara. Falha. Ele poderia ter feito a defesa. E assim, o Cruzeiro precisa de um goleiro que Eu acho que faça era defesas. defensável, Ti. Pra mim é falha, cara. Falha, O essa eu não coloco. Cruzeiro precisa de um goleiro que faça defesas milagrosas. Que vença jogos. Que vença jogos. Vença Um goleiro que seja jogos. diferente. O Cássio vence jogos. Vence jogo. O Cássio tem o lance icônico dele no período de Corinthians contra o Diego Souza, numas quartas de final de Copa Libertadores da América. No próprio Cruzeiro No ele venceu o próprio jogo, Cruzeiro, pô. Sim, no próprio Cruzeiro. Foi o que eu tô falando assim, tô lembrando de um lance icônico dele, de fato. E aí você via quando o Cruzeiro tinha, por exemplo, o Fábio, um goleiro que vencia jogos. E aí o Cruzeiro precisa de um cara que faça isso hoje. E esse cara não é o Matheus Cunha. Infelizmente, o Matheus Cunha não tem essa capacidade pra ser esse goleiro do Cruzeiro. Hoje. E aí, Cara, pode não, eu ser tô falando que- assim. pode ser que daqui Cara, eu 10, torço pra 15 caramba pra anos, você, tá? 5 Pra você anos, brilhar, mas ele não vai ser o seja esse Cruzeiro. cara, mas hoje não dá. Hoje, infelizmente, não dá. Ele precisa ser um bom reserva. E só. Só isso. E hoje ele não consegue ser o titular do Cruzeiro, infelizmente. HG, se tiver que faturar, fica à vontade. Não, pode ir. Tá, eu vou pode tentar ser falar. o mais breve possível, então. Eu tive o trabalho hoje de fazer uma análise minuciosa dos 13 gols sofridos pelo Matheus Cunha nesses 9 jogos. 8,5 que ele pega, ele começa a ser titular contra o Flamengo quando o Cássio se lesiona. Eu vou falar aqui a lista e você em casa, torcedor do Cruzeiro, pode fazer esse exercício também, que repito, isso aqui não é a verdade absoluta, foi algo que eu tracei até para eu poder ter um parâmetro com relação às atuações do Matheus Cunha. Eu vou falar aqui os gols que eu considerei não defensáveis, tá? Contra o Flamengo, o gol do Carrascal tira dele, pra mim não tem chance. O segundo gol sofrido no jogo contra o Vasco, ele faz uma primeira defesa importante no cabeceio do Cuiabano e no rebote o Barros acaba fazendo o gol. Considero que ele também não teve nenhuma falha nesse gol. O terceiro gol do Vasco é um chute do Brenner que desvia e vai lá no pé da trave também, nenhuma chance pra ele. O primeiro gol sofrido pelo Atlético contra o Atlético Paranaense, o chute de fora da área do Mendonça. O pênalti do Caleri no jogo contra o São Paulo. O segundo gol cara a cara do Ferreirinha e o quarto gol do Ferreira que ele bate chapado. Esses os gols, repito, pessoal, que eu considero que ele não foi responsável. E para por aqui. Agora, eu vou falar a lista dos gols que eu considerei que ele foi responsável. Primeiro gol contra o Vasco. Seria uma defesa muito difícil, mas não é uma defesa impossível de ser realizada. O Cauã Barros cabeceia mais ou menos. Eu peguei a marca do pênalti como referência. O pênalti tá a 9 metros? 7 metros. 7 metros o pênalti? Não. 11 metros? São 11 metros. 11 11 metros. da área. Enfim. Não vê. Pode ir. Eu acho que são 11 metros também. Tá, o Barros, ele cabeceia, seria uma defesa muito difícil, mais uma vez a falha da zaga, e ele esbarra nessa bola, mas não é impossível. O lance do pênalti no Atlético Paranaense. Pênalti é uma defesa mais dificílima. Ele chega na bola, ele esbarra de novo na bola, mas não consegue fazer a defesa. Ou seja, não é impossível, mas seria uma defesa dificílima, que eu considero mais difícil do que essa do Vasco. E aí, vem pra mim as duas falhas. A falha do Red Bull Bragantino. É um peru, é um frango, chame como quiser. É uma falha gigantesca pra mim, tá? É uma falha quase, eu não vou falar inadmissível porque é um ser humano, mas a falha tá na escala 5 de 5 da falha. E contra o Católica, o lance do primeiro gol seria uma defesa importante. Eu não considero nem difícil, nem dificílima. Seria uma defesa importante se ele tivesse conseguido realizar. E ele encosta na bola. E me chama muita atenção uma coisa que o HG fala. Por que ele vai com uma mão? Por que ele não vai com as duas mãos espalmadas? Tentando aumentar o raio de ação dele na exatamente. bola. Uma mão? E ele coloca como uma defesa que era indefensável dessa forma. E pra fechar, então eu citei aqui dos 13 gols, eu coloquei 4 oportunidades, pelo menos, que eram defensáveis. E quando a gente olha o contexto do jogo, né? Contra o Atlético Paranaense, talvez o Cruzeiro tivesse saído com empate.
o gol do Vasco, do Cruzeiro talvez com a vitória, contra o Red Bull o Cruzeiro não precisaria de fazer a virada e ontem o Cruzeiro poderia ter saído pelo menos com um empate. E o pior de tudo, sabe o que é? É a forma como o Matheus Cunha tá olhando para as suas atuações. Eu tinha muita curiosidade de ouvi-lo falar. E falei disso na segunda-feira, depois do jogo contra o Red Bull Bragantino. Falava, não adianta cobrar o Robertinho, tem que ver como que o Matheus Cunha tá olhando para as próprias atuações. E ele ontem foi muito mal, né? É porque a zona mista na Libertadores não tem jeito. Os jogadores são obrigados a passarem pela zona mista. Diferente, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, os jogadores apenas passam direto, Campeonato Mineiro. E aí ele fala, não, futebol é isso mesmo, vida de goleiro é isso mesmo. Não é não, Matheus Cunha. A sua vida de goleiro ruim que você é, que é assim. Você, além de ser ruim, não tem autocrítica para entender que pode fazer melhor. E deixou claro ontem na zona mista. O Gerson, como disse aqui o Elton, falou depois do jogo contra o São Paulo, não, eu tenho que me virar. Eu tenho que fazer melhor, não importa como. Só porque o Gerson, só porque custou 27 milhões, tem um salário importante, ontem o Matheus Henrique assumiu. O grupo dentro do campo tá certo de abraçar o Matheus Cunha, porque ele é mais um. Agora, o Matheus Cunha, ele mostrou ontem como que ele tá enxergando as atuações dele, né? Futebol é assim mesmo, vida de gol. O torcedor é assim, o goleiro leva um gol, a culpa é sempre do goleiro. Não, Matheus Cunha, você não tem o menor senso crítico da maneira que você está atuando. E eu falei na segunda que ele chegou muito perto do limite. Ontem, pra mim, passou o limite. Ele não tem condições, ele não vai dar a volta por cima nesse momento que o Cruzeiro joga jogo pesado atrás de jogo. Enquanto ele estiver no gol do Cruzeiro, pelos próximos jogos, a gente vai ver pelo menos 1 ou 2 lances que ele poderia ter feito melhor. O Otávio precisa de assumir o gol do Cruzeiro a partir de sábado, no jogo contra o Grêmio. Eu acredito que vai acontecer. Eu também acho. Porque o Arthur Jorge tem esse tipo de perfil e essa coragem e tem o respaldo da diretoria do Cruzeiro. Só leu aqui o Leonhader Euler. Ele mandou R$10 pra gente, um superchat, falou assim: ontem falaram que a Católica era o cocô do cavalo do bandido, continua sendo, que era o jogo bônus. Creio que poderia ser. Aí, agora... Falaram é muita gente. Gente, calma. Não, mas eu preciso de me expressar. Calma, tá, gente. Eu tô calmo, mas eu vou me expressar, ué. Eu tô fazendo uma ironia com o texto dele. Tá bom, deixa eu acabar de ler. Pode ontem falaram que a Católica era o cocô do cavalo do bandido. Pra mim continua sendo. Que era o jogo bônus. Podemos caminhar pra isso. Aí agora estão perdidos tentando arrumar justificativa. Não. A gente tá lenhando o Cruzeiro desde o primeiro minuto que a gente começou a falar. A gente tá apontando os erros que aconteceram pra perder pra um time ruim. O Cruzeiro perdeu pra um time ruim. Ponto. Isso ninguém vai tirar da conta. E agora a gente tá elencando, Léo, os pontos negativos do jogo. Tudo normal. Tudo segue normal. Segue o jogo aí, HG. Na prática, o que a gente pensa do adversário e a projeção, aliás, a gente não, falar por mim, a projeção que eu faço do jogo e o que eu penso do adversário não muda pelo resultado do jogo, não, embora eu seja resultadista, não muda pelo resultado do jogo. A Universidade Católica é um time ruim e o Cruzeiro perdeu para um time ruim. A verdade é essa. O Cruzeiro conseguiu ser pior que um time que é ruim. Mas pelo menos ganha um jogo. O Barcelona, que vocês julgaram, tá com 2 derrotas. Não interessa. Eu acho o time do Barcelona superior ao time da Católica. Concordo. E se o Cruzeiro teve problema com a Católica em casa, que abra o olho com o Barcelona em casa. E vai ter que arrancar ponto fora, se quiser se virar no grupo. Mas o Cruzeiro tem um tal de Boca Júnior. Ainda tem um Boca. Só isso, né? Dia 28. É só isso. Então que o Cruzeiro emplaque uma sequência de vitórias para chegar com confiança nesse jogo e que tenha contra o Boca um time titular. Porque se não for time titular, com os reservas, a gente viu que tem seríssimos problemas. Porque se o Cruzeiro tiver que buscar apoio, todo respeito, sempre que esse todo respeito também, ele entra como apagador universal, tá? Esse com todo respeito. É bom demais, o cara fala assim: olha, eu queria falar do Elton, com todo respeito. Todo respeito, Elton. Você pode esperar que o cara vai te dar uma lenhada. Mas não dá, cara. Você vai buscar. Você vai buscar, por exemplo, apoio no William, que me parece muito desmotivado e desanimado de jogar no Cruzeiro. Você vai buscar apoio no Wanderson. Mas é o que tem, tá? É o que tem. E aí eu já tô vendo gente querendo virar o foco pro Arthur Jorge. Acabei de receber uma mensagem aqui agora. Lembrem-se daquele senhor que se sentou e falou assim: nós não iremos mais ao mercado. Essa cobrança tá... Se você tá fazendo essa cobrança pra cima do Arthur Jorge no 5º jogo, deixa eu te falar, você tá fazendo a cobrança na direção errada. O Bruno Spindel, que não vai aparecer e não precisa de aparecer mais. Neste momento não precisa. O torcedor, ele tá querendo resultado dentro do campo. Mais até do que desempenho. Então, quando o Arthur Jorge tem as opções que tem, é responsabilidade de quem falou que o Cruzeiro tinha um elenco suficiente para caminhar até o meio do ano. Ponto. Desculpa, Cachê. Ele disse isso em alto e bom som. Então agora tem que segurar essa bronca aí, né? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês. Pessoal, rapaziada,
Então é isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Fui!